E aí, Saulo, E aí, tranquilo, PX, tudo bom? tudo bom? Cara, tá com o replay ligado. Quer que deixe ligado ou desliga? Ah, deixa ligado, cara. Deixa ligado aí pra quem quiser depois ouvir e tudo mais. O seu som tá um pouco baixo, tá? Melhorou? Melhorou, tá bom agora. Daqui a pouco a gente vai começar então esse papo aqui sobre, né, o uso dos cogumelos em microdoses e etc. Nossa experiência empírica. Ah, tava esperando só o Walker entrar. Ele chegou agora. É, Vou fazer uma apresentaçãozinha rápida aqui de todo mundo, né? Então, eu sou o Saulo, também nós três aqui fizemos o uso, né, de microdoses do cogumelo, né, o PX e o Walker também fizeram. Vou deixar eles se apresentarem. Oi, meu nome é Roberto, mas me conhece como PX. É, Enfim, tudo começou com uma conversa de longa data atrás, que sempre falamos sobre psiconáutica e microdoses, pelo menos eu, o Walker e o Saulo, e mais outros amigos em comum, né? E agora ficou muito fácil comprar online. Então resolvemos fazer a experiência juntos de tomar aos poucos essas microdoses, né? Enfim, Walker. Oi, gente, eu me chamo Walker. E como foi resumido aí pelo PX, em conversas, a gente meio que decidiu num consenso, assim, foi meio. Aí, se a gente fizesse juntos, né? E acabou rolando. Eu já tinha passado por essa experiência em 2020, em agosto de 2020, só que não deu muito certo. E daí eu pulei um ano e agora, em 2022, tentei compartilhar isso, né? E acabou dando certo, conversando. A gente conversando e acabou decidindo fazer juntos. Acabou bem interessante. Assim, que isso já mata uma pergunta que eu ia fazer pra gente, né, para soltar aqui no ar. É, mas vamos ver exatamente o que inspirou, né, o que levou, por exemplo, principalmente foi o Walker, né, que foi o grande introdutor, pelo menos para mim, um grande introdutor dessa metodologia, né, me mostrou documentos, me trouxe todo o conhecimento teórico ali, né, para começar a usar. Então, o que te inspirou, Walker, a buscar esse tipo de, sei lá, esse tipo de tratamento, vamos dizer assim? Pode crer, Saulo. Eu acho que foi um pouco do Zeitgeist, não sei. A gente vai vendo, ouvindo podcast, lendo artigos, né? O, essa ideia de microdosagem, eu não sei até onde ela remete, mas assim, ela veio forte de uns anos para cá, principalmente por causa da influência digital de alguns artigos também dizem que melhorava a criatividade, melhorava a produtividade, né? Sem entrar nos méritos da questão de que eles associavam isso aos executivos da indústria, né, da tecnologia. Mas também a gente sabe que na indústria da tecnologia tem um monte de gente maluca. Então, e daí se a gente vai entrar numa questão de capitalismo e tal, deixa isso pra lá, assim, eu acho. Eu só soube mais ou menos isso lendo muitos artigos e ouvindo alguns podcasts. O fato de eu já ter uma experiência prévia com psicodélicos facilitou para mim, porque eu pensei, acho que é até interessante, assim, eu parei já há muito tempo, acho que já faz mais de 6 anos que eu parei de fumar maconha, numa base regular, e depois parei de vez, e depois entrei numa onda de meditação. E então eu achei que eu nunca mais ia voltar a usar algum tipo de psicodélico. O fato é que a oportunidade que surgiu nesses estudos foi a ideia de você usar um psicodélico e permanecer funcional e talvez melhorar, pensar numa maneira assim mais contraintuitiva, né? Você não fica chapado, mas ao mesmo tempo você não fica normal. E ao longo do tempo, você pensar também no longo prazo, né? Isso me atraiu no momento, sabe? Só que tem várias questões
questões logísticas da microdosagem que parecem irrelevantes no início, mas na verdade não são. Por exemplo, você compra por atacado, ou digamos, você compra lá umas 10 gramas de cogumelos, né? E elas vêm todas sequinhas no saquinho. Como é que você vai fazer daquilo uma microdose? Isso fora outras questões, como manter regularidade, você separar as microdoses e tal. Na minha primeira tentativa, em 2020, né, no auge da pandemia, não deu muito certo. Eu acabei passando por uma macrodose federal, assim, por falta de cálculos. Mas agora, quando a gente começou a conversar, joguei a ideia lá e tal, todo mundo abraçou assim, é, foi bem legal. Sim, eu abracei rapidinho, né? Eu não tive muito problema. Só para a gente colocar aqui uns parâmetros, a microdosagem é uso de quanto mesmo? É 0,2, é isso? 0,02 gramas? Eu não lembro exatamente. Tem uma variância, Saulo, de 200 mg a 250, né? O padrão que é vendido por aí. Tá, então só para a E gente colocar, a microdosagem, ela tem um intuito, né, de não te deixar num estado de psicodelia extremo, assim, né? Então você não tem alucinações, não tem problema de sinestesia e tudo mais. E, enquanto a macrodosagem, por outro lado, mais é o uso mais comum, né? Vamos falar assim, desses psicodélicos, né? Então a pessoa faz o uso com dosagens maiores, que acho que são 5 gramas, se eu não me engano. O Walker depois confirma para mim, o PX também. São 5 gramas, então você já tem os efeitos ali sinestésicos, né? Visuais, auditivos e todo aquele processo psicodélico mesmo, né? Que é conhecido como psicodelia, né? É isso mesmo, gente? Falei alguma bobeira? 3 a 5, 5 gramas, né, Walker? É algo assim, 10% de uma dose normal, supondo, né, que depende também da substância, mas assim, se você ficaria muito chapado com 5 gramas, então 0,5 gramas é sua microdose. Mas existe um ajuste fino aí, né, que com a experiência a gente vai aprendendo. Aconteceu, acontece, por exemplo, às vezes você com uma fração de uma microdose já saber que funcionou. Às vezes não, às vezes você tem que ir aumentando. É um pouquinho. É uma coisa a se discutir, sabe? Entendi. Então tem tem uma metodologia, né? Tem um cara que pensou na metodologia, eu tô com o nome dele aqui, daqui a pouco eu vou pegar pra gente. E, e ele que trouxe, né, fez um estudo um pouco mais aprofundado, saindo um pouco do entretenimento, entrando um pouco um pouco nem, né, com uma base um pouco mais científica. É isso, né? Na verdade, né, as pesquisas com psicodélicos foram banidas, então o que tem mesmo é muito. Tá voltando agora. Você acha alguns artigos aí rolando, e quem realmente popularizou a ideia, né, foi um cara chamado Feldman. O protocolo, inclusive, chama-se Protocolo Feldman. Não lembro o primeiro nome, mas assim, ele dá palestras e tal no assunto, tá vivão aí, e foi ele quem trabalhou essa ideia e criou aquilo que eles chamam de o protocolo, assim, você toma um dia, daí pula dois, toma outro, né? E assim você segue, né, impreterivelmente. Mas tem outros protocolos também. Tem um protocolo do Stamets, né, que é o famoso cara lá dos cogumelos e tal. Mas o que a gente adotou mesmo foi o Feldman. E o que essa adoção, né, você falou da sua experiência, do motivo que você adotou, né, e o PX, além, né, da proposta que o Walker fez pra gente, você teve algum outro motivo? Vocês tinham alguma esperança, né, quanto ao uso dos psicodélicos? Como é que foi? Saulo, então,
Tem algumas coisas para falar sobre isso. Primeiro que, assim, né, tem uma questão com relação ao discordianismo, né, que o Robert Anton Wilson era parceiro do Timothy Leary, né, e ele foi um amplo utilizador e divulgador dos psicodélicos, né, inclusive no sentido de ampliação de questões cognitivas e tudo mais, e eu sempre fiz um outro lado da psiconáutica, né, a questão da meditação. Dos 6 aos 9 anos, eu pratiquei zazen ativamente, né. Eu fazia um karatê bem tradicional em São Paulo e, de certa maneira, isso influenciou eu querer experimentar uma outra forma, né, de exploração. Eu não tenho nenhum preconceito com outras drogas, mas eu nunca tive nenhum tipo de, digamos, apego à alteração da consciência, da percepção, digo. Então, eu achei a ideia de microdose muito atraente, porque com a promessa de concentração e tirar ansiedade e tudo mais. Enfim, espero que faça sentido para vocês a forma que eu coloquei aí minha narrativa de como cheguei onde cheguei. Não precisa fazer muito sentido, né? Eu acho que o motivo pessoal, né, é mais importante do que o sentido. Boa noite, William. Você chegou aí? Se tem alguma coisa que gostaria de comentar? Boa noite, gente, PX, Saulo, todo mundo. Eu não tenho experiências, assim, ativas com microdose, né, com cogumelos. Teve uma experiência que eu tive só o ano passado, foi num ritual. Foi bastante interessante, mas eu não sei se entra na semântica da sala, então realmente não sei. Eu vou dar uma olhadinha, ver como é que vai andar aqui, pra ver se eu compartilho, se vai encaixar. Perfeito, muito obrigado. Mas se quiser fazer algum insight, mesmo não sendo usuário, né, ou mesmo não tendo tido uma experiência empírica da coisa, você pode falar à vontade, tá? A gente está aqui conversando num momento sobre os motivadores, né, o que levou a gente a fazer o uso disso. Né, o PX falou um pouco dos motivos dele, o Walker dele, e o meu foi só a curiosidade mesmo, pura e simples. Tá? Eu já fiz uso de outros psicodélicos de outras formas, né, já tive experiência com outros tipos de drogas ilegais e tal. E a promessa realmente disso, de ser um uso controlado de algo que altera a consciência, me deixou bem curioso para saber o que, né, aonde poderia chegar, o que poderia levar, né, esse tipo de coisa. Eu acho que as pessoas hoje em dia, eu tenho lido, pelo que eu li, né, fazem muito uso disso na área de tecnologia, como o Walker mesmo falou agora há pouco, eu também li um pouco sobre isso. E eu trabalho na área de tecnologia, mas aqui no Brasil o uso mais aberto, assim, né, mais explícito assim é de cocaína, né? Não é de psicodélicos ou de drogas que sejam controladoras de foco ou de humor, né? Não necessariamente itens psicodélicos. Os psicodélicos eles são mais usados, é mais conhecido na área das artes, nas áreas artísticas e tal, né? Então esse né, em pessoal de artes plásticas tal ou de artes visuais atualmente, né? Faz bastante uso. Eu lembro que o pessoal fazia bastante uso na faculdade e tal, o pessoal gostava mesmo, até mesmo para ter algumas experiências mais sensoriais, para poder produzir as artes visuais ou fazer uma mistura ou fazer alguma coisa que seja interessante, né, que seja visualmente bacana. Mas o meu foi bem curiosidade mesmo, e o PX falou uma coisa também, a promessa de um controle de ansiedade. Né, eu queria chegar nesse ponto agora e perguntar para o Walker, o PX, como que foi para vocês? Vocês tiveram essa resposta de controle de ansiedade ou vocês não sentiram que isso foi muito forte ali na experiência de vocês? Então, é, eu quero colocar um parêntese antes, né, falando que a Mari está fazendo uma pergunta que já vai cair nessa resposta também. Se o uso da microdose pode trazer benefício para a crise, né? E sim, Mari, pode, porque justamente quando a gente estava começando esse experimento, eu estava no momento mais ansioso de todos que eu passei na minha vida, talvez, em sentido profissional, pelo menos. Não importa
o quê, mas profissionalmente eu estava muito ansioso. E eu fiquei bem tranquilo. E realmente eu usei basicamente a cada um espaçamento de 2 dias entre cada dose e eu fiquei extremamente calmo, concentrado, consegui focar, né, na minha atividade. Enfim, sim, eu considero que sim. Ajuda a controlar numa crise de ansiedade. Walker, gostaria de dar uma palhinha pra gente? Como foi para você? Claro, Saulo. Sim, em resumo, né? Sim, eu senti que basicamente a única coisa que me restava era trabalhar a ansiedade. Como eu falei, eu pratiquei meditação também por um tempo, durante muitos anos, na verdade, era o meu estilo de vida, assim. Mas dos tempos para cá eu simplesmente fui deixando de lado. Eventualmente eu tive um ataque de ansiedade, acho que foi ataque de pânico mesmo, sabe? Quando você não consegue respirar, visão de túnel. Isso aconteceu pela primeira vez comigo, acho que foi em 2019 ainda, não tinha nem desculpa de pandemia, acho que era mais questão de estudo mesmo. Aí com a pandemia, com o mestrado, algumas cobranças, acho que nem precisa explicar, né? Todo mundo sabe do que se trata, né? Foi um momento muito difícil. Aí eu senti que a ansiedade estava piorando para dentro do normal, só que eu não conseguia voltar a meditar, sabe? Sei lá, não queria. Aí a ideia de tomar as microdoses veio já nessa pegada. Só que a gente sabe, né, que depois que acaba os efeitos e tal, o que você vai fazer da sua vida. Então, eu ainda tenho um plano de voltar a meditar como fazia e tal, mas assim, talvez também plantar cogumelo, porque não? Não sei. O fato é que, assim como a meditação me ajudava a controlar, a cuidar um pouco mais, né, desse lado límbico do cérebro, uh, uh, obviamente foi o que fez foi o que rolou com as microdoses. De uma maneira, inclusive, até mais prática, né? Mais lúdica, digamos. Muito mais interessante você tomar uma microdose, ouvir música e estudar do que ficar lá meditando durante horas, olhando a parede. Uma pergunta que a gente não fez, né? E talvez seja mais importante. Alguém tomou microdose hoje? Eu não, Essa é boa. eu tô na minha metodologia, hoje é o dia de não tomar, então, infelizmente hoje tô sóbrio. As minhas microdoses acabaram, na verdade. Eu tenho que comprar, mas eu guardei especialmente para hoje. Tinha 2 microdoses. Eu falei assim: hoje, já que a gente vai abrir uma sala, eu falei assim: vou tomar 2 microdoses. E tomei 2 microdoses, sim, isso é fora do protocolo. Mas justamente como a gente está falando de experiências e essa aqui é uma sala experimental, eu falei: vou tomar 2. E é isso. Mas se eu não me engano, tem o protocolo depois de você passar uma temporada tomando a dose única, né? Você dá um. O protocolo que eu segui foi o seguinte: durante 2 meses você toma uma microdose, 200 gramas, no intervalo de 48 horas, né? Então toma uma, 48 horas, toma outra. É, e e nesse espaço de tempo, depois de 2 meses, eu parei um mês, né, sem nenhuma dose, sem nada. E depois eu voltei tomando 400 gramas, né? Então, ponto 400 gramas. Então, 2 microdoses. Só que daí eu fiz um intervalo também de 2 dias. Só que depois eu vou contar minha experiência mais certinha de 2 doses e tal, porque cabe mais no momento mais futuro aqui da nossa conversa. Então, o protocolo, ele fala, né, das 2 doses, né? Então, acho que tudo bem, PX, né? Não tem nada errado também, né? A gente está num universo que não tem coisa errada, como fazer errado. O Walker não falou se ele tomou ou não. Eu já encerrei minha jornada com microdose, acho que faz um mês. Na verdade, fez 7 semanas essa semana, né? Para quem é cabalístico aí, ó, 49 dias. E nesse meio tempo também, eu ainda não senti a necessidade também de retomar.
Na verdade, eu tô namorando a ideia, assim, né, de mais pra frente aprender a cultivar meus próprios cogumelos, fazer minhas próprias microdoses, que é um troço que é eventualmente que eu admiro muito quem faz, então, mas no momento eu não, eu já dei por encerrado. Não sei se eu volto, não. O cultivo é muito difícil, ó, saindo totalmente do assunto agora, mas é interessante também. Eu não sei, Saulo, realmente, acho que você sabe tanto quanto eu, assim, porque eu vejo assim, né, os YouTube, tem um fórum chamado Teonanacatl, esse é o nome mesmo, .org, e é um fórum brasileiro de cultivadores. Eu vou lá, passei um pouco, eles explicam lá, eles te ensinam facinho, mas até onde eu sei é questão assim de se meio grau da temperatura ali do negócio tiver errado, você contamina, você perde toda a colheita, né? Não sei se é difícil ou fácil, mas eu imagino que seja uma coisa para mente rigorosa, sabe? É, tipo, plantar cannabis, né? Deve ser a mesma dificuldade, assim, né? Eu imagino, quer dizer, nunca plantei também nenhum dos Eu dois, ia não te sou muito perguntar bom. isso. Não, eu não sou bom com plantas, mas eu conheço gente que planta, né, tal, conhecidos meus que plantam, plantavam, ou sei lá, eles são bem ativos nessa comunidade de plantadores e tal. Eles falam das dificuldades, né, eu imagino que deva ser igual, assim. Eu não tenho uma mão muito boa para planta, não, então nem tento muito. Mas o PX falou um negócio, cara, que eu acho que para mim, assim, foi muito importante em toda a minha jornada, pelo menos nos primeiros 2 meses que eu estava fazendo uso, né, com uma frequência um pouco maior. É, foi importante, tipo, eu tinha que associar o uso, né, da microdose com música. Né? Se eu não associasse o uso da microdose com música, então, quando eu sentia que estava começando a bater a sensação, né, de relaxamento, aquela sensação, bem, quem tomou deve ter sentido também, cada um depois conta a sua experiência. Eu tinha uma sensação de como se estivesse chegando aquela brisa, né? E nunca chega, porque ela é microdose, então ela acaba não te possuindo, assim vamos dizer. E eu tinha que associar com música, né? Se eu não associasse com música, parecia que o efeito era um pouco menos intenso do que o efeito com música, né? Vocês tiveram algo do tipo? Vocês sentiram algo? Né? Tiveram algum ritual no momento do uso? Cara, a minha experiência foi bem caótica, na verdade, porque eu lembro que a primeira coisa, conversando com o Walker, que já tinha feito, né, que ele falou foi o seguinte: cara, não toma muito tarde que você não vai conseguir dormir. E foi muito engraçado, porque na primeira dose que eu tomei, eu dormi. E uma coisa muito interessante, cara, eu não sei o que acontece, eu vou falar uma experiência bem pessoal mesmo, que nunca ninguém relatou pra mim, mas quando eu tenho ressaca e eu fecho os olhos, eu vejo formas geométricas sendo. Sabe papel de parede do Windows? Papel de parede não, é descanso de tela do Windows antigo, que ficava gerando formas geométricas. Eu sempre tive essa coisa, sabe? Ou então, por exemplo, ter sonhos muito vívidos. E quando eu tomei essa. Vamos lá, teve 3 experiências com relação a isso, na verdade. Essa primeira vez que eu dormi, eu fechei os olhos e eu vi essas formas geométricas que nem eu tenho quando eu tenho uma ressaca cavalar, porém sem ressaca. Então foi maravilhoso, porque eu gostava desse efeito, mas não gostava da ressaca. O segundo ponto é que eu tive sonhos muito vívidos. Isso foi bem legal também. E essa questão do sono não foi isolada, tá? Umas 3 vezes eu dormi assim. Então, enfim. E uma vez eu tava conversando com o Walker, a gente tinha combinado de entrar no Discord e começamos a conversar e tal, e eu falei assim, eu tomei. Só que eu tinha esquecido até no meio da conversa, daí eu fechei o olho uma hora e eu vi esses padrões geométricos, né? Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Por que eu tô fazendo isso? Ah, eu tomei a microdose, daí eu lembrei depois. Eu até comentei com ele na hora, cara, tá acontecendo uma coisa muito estranha, não sei o que, daí depois de um tempo eu falei, puta, é porque eu tomei, né? Pode crer. Enfim, é isso. Eu lembro dessa conversa, realmente, dava pra sentir que você estava um pouquinho assim, mais solto, não sei, a gente deu umas risadas que não nem tinha motivo de existir, assim, eu lembro dessa conversa.
Então, isso eu senti bastante também, né? De, não é desinibição, mas é uma sociabilidade um pouco maior, assim. Isso, eu tive esse efeito também como, eu vou chamar de efeito colateral, tá? Mas não que seja algo ruim. Eu tive esse efeito além, né, do controle da ansiedade, né, que foi bem pontual para mim, foi bem legal. Eu tive efeito também de sociabilidade, assim, tipo, coisas idiotas do tipo, no grupo do trabalho, as pessoas conversando, e eu nunca conversei, nunca fiz nada tal, e eu comecei a soltar piadas e fazer piadas tal, né, fazer um social desnecessário ali, não necessariamente uma conversa de elevador, mas tipo, eu me sentia à vontade para interagir com pessoas que eu não me sentia à vontade antes, né? Então, eu acho que é interessante também essa parte, né? Não sei se vocês sentiram isso. Essa parte social não, Saulo, porque não sei, talvez a minha vida social esteja um pouco mais movimentada nos últimos tempos, mas eu senti o contrário, eu senti uma introspecção, na verdade. Eu só queria falar com vocês mesmo, que eram amigos, que são os amigos mais próximos, sabe? Inclusive, não é isso mesmo. Eu senti o contrário, no caso. Esse rolê de tomar e ouvir música, Saulo, eu lembrei também que experiência com sinestesia também é passível de acontecer, sabe? Tipo, se você se isolar bastante, né? Você desliga todas as luzes do seu quarto e bota uma música pra tocar, tu meio que começa a ver umas cores relacionadas às músicas que tu ouve. Isso acho que aconteceu uma ou duas vezes comigo, assim. Eu não sou uma pessoa especialmente auditiva, saca? Com ouvido pra música, não. Poxa, eu tenho que fazer um comentário sobre essa questão de sinestesia, mas no sentido, enfim. Uns tempos atrás eu quebrei um dente, né? E isso foi um caso que gerou um tratamento de canal. E eu tomei uma microdose e esse é um aspecto ruim. Amplificou absurdamente a dor. Absurdamente. Tipo, não recomendo, se você estiver com dor, usar uma microdose, tá? O tato, né? Sei lá, as partes neurais. Será que tem alguma relação, Walker, você sabe, com terminações neurais ou sistema nervoso? Não sei, mas assim, eu acho que a tendência da gente a querer, a tendência do PX talvez querer ir atrás da origem da sensação, é, talvez tenha sido amplificada pela microdose, né, pela psilocibina, não sei. Assim como se fosse uma boa sensação, ele faria, instintivamente faria isso, não sei. Mas dá pra entender sim. Só não sei por quê. Porque não tem estudos, né? A gente nem está preocupado com isso também. Mas a relação de ver cores escutando é muita sinestesia, né? E eu não tinha eu não tive essa sensação com microdose, não. Com outras coisas, sim. Mas as sensações que eu tinha mais mesmo era... Parecia para mim que a música estava, sei lá, extremamente mais agradável é, e rítmica, né? Eu conseguia entender... Parecia que eu conseguia entender melhor o ritmo da música. Assim, eu não sei explicar mesmo. Mas era uma sensação muito, muito gostosa, assim. Muito legal. E quando eu comecei o protocolo com duas, eu comecei a ter processos um pouco mais próximos da alucinação, né? Então, não escutar coisas, mas eu começava a perceber cores diferentes, não necessariamente ver, mas perceber tons que eu não percebia antes, tal. Então, eu acho que conforme vai aumentando ali, né, você vai desbloqueando algumas coisas ali, né, alguns efeitos. Eu lembro que o Walker me comentou comigo que é como se fosse, como é que você falou? Deixa eu lembrar as palavras. Como se, como se a alucinação chegasse até a porta ali, mas por algum motivo, por você estar treinado a tomar só uma dose, ou acostumou o corpo com aquela substância, ela não ultrapassa um limite. Foi algo assim que você me contou?
não consigo lembrar, mas não consigo lembrar do dia exatamente as palavras que eu disse, mas acho que é isso mesmo. Acho que a gente vai criando mecanismos, não sei, e se o aumento for gradual, acho que se mantém, né, esse tipo de controle e tal. Uma coisa que eu acho interessante quando tomei duas, agora mesmo eu estou sentindo, né? São ondas de calor. A minha sensação é muito tátil com. A única alteração que eu tenho é tátil, praticamente, sabe? É muito interessante como eu sinto ondas de calor, tanto no sentido de para mais gelado do que a temperatura que estava sentindo antes, né, e que está realmente na temperatura ambiente, como para mais quente também. E são ondas agradáveis, não é nada que, enfim, é inexplicável, não sei como explicar isso. Por algum motivo afeta, né, os sentidos, né, as questões mais, mais profundas, assim. Eu tenho, entre os meus estudos mais acadêmicos tal, que os cinco sentidos, eles são meio que o hard-coded, né, o princípio da percepção, assim. E quando você altera um pouco eles, eu acho que as coisas podem ficar muito divertidas, assim, né? Começar a perceber coisas que você, teoricamente, estaria bloqueado para perceber, né? Com sentidos menos aguçados, assim. E eu tive essa sensação, sim, né? Com os da psilocibina e me foi muito agradável, por isso que eu continuo, inclusive, eu quero continuar e eu estou me preparando, na verdade, para tomar uma dose maior, né? Mas eu queria fazer isso no ambiente controlado, tranquilo e tal, né? Num dia que não trabalho, num dia que não tenha compromisso, porque uma das sensações ruins, né, que me aconteceu, depois eu quero que vocês falem de vocês, o Peixe já falou do dente e tal, mas se tiver alguma outra coisa, uma das sensações ruins que eu tive foi nos dias que eu tomava e tinha que trabalhar e era alguma coisa muito urgente, muito importante, pelo fato de eu ficar hiperfocado, né, eu conseguir hiperfocar em algo, eu me sentia extremamente, não acelerado de ansiedade, mas extremamente acelerado do cérebro mesmo. O cérebro ficava extremamente acelerado, eu não conseguia parar de pensar mesmo depois de terminar de trabalhar. Então parecia que era uma inércia assim, muito grande que acontecia e me fazia mover, né, me fazia hiperfocar no que eu queria fazer, no caso do trabalho, e depois eu não conseguia parar mais, sabe? E eu já tinha que emendar em alguma outra coisa para continuar fazendo. Né? Eu queria saber quais foram as sensações não tão agradáveis de vocês, assim. Poxa, eu não consegui atingir hiperfoco não, sabe? É interessante isso, porque eu acho que no fundo era uma das coisas que eu queria também muito, era poder me distrair menos. Eu tava achando já que eu tinha TDAH ou coisa assim, né? Hoje em dia todo mundo acha que tem TDAH, mas ninguém vai realmente fazer o diagnóstico. Então, por via das dúvidas, eu pensava, nossa, mas eu não consigo focar em nada e tal. E eu continuo sem conseguir focar em nada, né? É uma questão mesmo de disciplina e tal. Eu queria poder ter tido essa oportunidade. Cara, para mim foi bem, foi bem forte assim, o hiperfoco, saca? Seja hiperfoco na leitura, que foi um dos mais agradáveis para mim, né? O dia que eu podia tomar e não tinha compromissos de trabalho, principalmente. Hiperfoco na atenção, então nos dias que eu podia tomar e sair com a minha esposa e tal, e eu ficava mais atento às coisas que ela estava falando, às coisas, né, que eram de agrado dela também. Então eu não me distraía tanto. E o hiperfoco também na música, né? Para mim a música, como eu já disse, repeti, minha música para mim foi ali meu, sei lá, minha hora sagrada ali, né, cara? Quando eu botava um fone de ouvido que me isolava dos barulhos externos e eu podia escutar, principalmente músicas com umas batidas um pouco mais fortes assim, nossa, meu, fantástico, sabe? E através disso, pela batida da música, é um pouco meio místico isso, mas
tudo bem, né, misturar um pouco com o misticismo. Através da batida da música, o ritmo da música me fazia hiperfocar, saca? Então eu conseguia botar um fone e hiperfocar no trabalho e tal. É claro que eu não sei como cada trabalho é um trabalho, obviamente, cada pessoa trabalha de um jeito, o meu trabalho é um pouco mais, requer um pouco mais de atenção, né? É um pouco mais intelectual, menos repetitivo. Então, para mim foi super fantástico, assim, tipo, deslanchava, que era uma beleza, assim, sabe? Inclusive, até sentia a abstinência, o modo de falar, né? Abstinência não do modo ruim de sentir mal, mas eu sentia uma abstinência da falta de foco nos dias que eu não tomava, né? Inclusive. Isso foi uma coisa que eu percebi assim bem forte acontecendo. Não sei se vocês querem comentar algo sobre isso. Quero sim, cara, mas em outro sentido. Inclusive também o Walker estava junto desse dia. Teve um dia que a gente sempre joga um jogo online aí junto, né, e tal, um jogo de tiro. E a gente falou justamente, pô, era uma experiência legal jogar e ver com uma microdose com relação à concentração e tal. E nesse dia eu joguei muito bem. Mas foi muito bem aquele dia. Tipo, foi uma coisa assim impressionante perto dos outros dias, sabe? Mas realmente eu tava hiper focado no jogo, no caso. Tanto que passou muito tempo a gente jogando, ao ponto assim das pessoas que não tomaram nada. Eu acho que o Walker, não sei se você tomou aquele dia também, que a gente até comentou sobre isso, daí o Reze falou que a gente tava muito tempo jogando, que tinha que sair e tal, daí a gente parou de jogar. Eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar, mas eu não. Nesse sentido, eu não senti esse tipo de hiperfoco, não. Que bom que funciona pra você. É, mas você teve alguma outra sensação assim que você achou assim, que te deixou mais produtivo, que te deixou mais, que te Cara, fez. sim, eu li. Cara, eu tava nos dias que eu não tava conseguindo ler direito e tal, e não tava. Eu não tava conseguindo fazer nada direito, como eu disse, tava com ansiedade, né? Daí, na segunda microdose que eu tomei, eu falei assim: ah, quero ler um livro. Quero ver qual é ler um livro e ouvir música, né? E o livro foi num tapa. Num tapa mesmo. A leitura me agradou demais. É, eu nem falei exatamente o lado negativo que você perguntou antes nessa aula. Tipo, eu passei batido, mas assim, é, acho que a única coisa negativa é a logística, né? De você estar precisando de uma coisa que não é fácil de conseguir, né? Que queira ou não queira, é controverso do ponto de vista legal e também o fato de não saber como plantar esse troço aqui em casa. Acho que esse é o único lado negativo que eu diria de psilocibina microdose, sabe? Uma coisa que eu notei que me ajudou, né, foi mais esse metapensamento mesmo, sabe? Então é isso, eu sou ansioso por causa disso, agora eu sei que eu estou ansioso. Você consegue. Acho que essa coisa de introspectividade que o PX trouxe lá atrás é muito real, assim. É uma coisa que te faz. É tipo filosofia em comprimido, saca? Você acaba. Eu sentava no sofá e não sei quanto eu passava lá, mas, tipo, eu não precisava de nenhum celular ou TV, nada. Só ficar ali, assim, contemplando, funcionava. Era atrativo, era interessante, funcionava. Passava. Eu sei que foi nesse período das microdoses. Assim. É contemplação. Putz, realmente, Walker, isso daí também aconteceu comigo. Eu conseguia ser contemplativo sem a necessidade de o tédio, vamos dizer, a palavra que eu pesquisante gosto bastante de usar, mas o tédio não estava me afetando enquanto eu estava sob o uso das microdoses, né? Eu não sentia necessidade de ter algo na mão, mexendo, ter algo estudando, ter lendo alguma coisa, ou qualquer coisa do tipo com o celular, né, ou jogando e tal. Eu me sentia suficiente só de ficar viajando na música ou de lendo um livro. Isso também foi um efeito bastante bacana, assim. Pra mim também, né? Queria comentar um negócio aí que o Walker falou, que é a questão da parte legal. Tipo, tem que lembrar que a gente comprou isso com nota fiscal, né? Tipo, teoricamente não tem nenhuma lei que proíbe, né? A microdosagem. Na verdade,
Não sei, Walker, fala aí, você sabe mais. Não sei mais, mas assim, realmente, tem um artigo da Vice, a, a Vice Brasil já falecida, mas já falava em 2016, acho, de microdose e desse movimento de pessoas vendendo na internet cogumelos secos, né? Afinal, a psilocibina, ela é uma droga classificada, mas os cogumelos não. E né, o Psilocybe cubensis, que é especificamente esse tipo de cogumelo mais comum, também chamado Theonanacatli, lá, que tem uma história já que remete lá nos anos 60, no México, o Oaxaca. Esse cogumelo, ele não tem como ser proibido, né? Não existe uma legislação que vai impedir cogumelo de nascer, saca? Então, existe essa brecha na lei e essa galera que vende, em geral, não fica rica vendendo isso, né? Provavelmente vende porque acredita. E também essa galera que vende baseado nessa brecha da lei. Eu estou vendendo 5 cogumelos, eles estão sendo transportados, mas eles são apenas para uso, para fins de estudo. A palavra está me fugindo, acho que eu ia falar orgânico, mas é para fins de estudos da, da parada, sabe? Não é para consumo, consome para seus próprios riscos, entendeu? Então, até hoje eu não sei de alguém que foi preso ou por causa disso, ou foi perseguido, ou não tem como, sabe? Vai proibir cogumelo de nascer? Vai ter que proibir as facas de cagar e tal. É complicado. Gostei do comparativo, sim, né? Mas isso se pode falar também, vai, vou ser bem tosco aqui, eu não conheço, não tenho conhecimento de causa, tá? Tô falando só do meu umbigo. Isso não pode se dizer também da maconha? Maconha nasce também, é uma planta, ela nasce e não temos muito controle sobre isso. Não, é uma ótima comparação. E de fato, eles perseguem a comercialização e plantação de maconha, né? Mas eu não sei por quê. Mas a maconha é muito mais perseguida e ninguém vende maconha pelo correio. Não tem sites vendendo maconha. Então, o que eu vou te dizer, Saulo? Talvez em algum momento, né, vai saber, a Polícia Federal resolva começar a caçar esses caras. Não sei. É, sim, eu soltei aqui só pra gente trazer, né, uma discussão além do nosso ossado aqui, né, do e se da vida, né? Porque se eu não me engano, agora eu não vou lembrar, não vou conseguir achar nunca mais, uma das N coisas que eu li sobre o cogumelo e tal, é a psilocibina mais especificamente, né, a substância, é que parece que estão abrindo de novo os estudos no exterior, né? Não sei exatamente se é nos Estados Unidos ou Canadá, mas eu sei que é no norte aqui das Américas e estão abrindo de novo os estudos, né? E parece que por conta exatamente desse lance mais capitalista da coisa, né? Da hiperprodutividade que causa em algumas pessoas, né? Então, talvez aí tenha, talvez aí esteja o motivo, né? O capitalismo seja o motivo de não se proibir tanto o cogumelo e de se proibir um pouco mais a maconha, né? Não sei. Até porque deve ter questões mais além, né? Que a gente não tem controle aqui. Mas já estou saindo do tópico aqui, gente. Desculpa. Não, mas, Saulo, eu acho que isso não sai do tópico, não. É relacionado, né? Inclusive, enfim, mas a questão ali da legalidade, eu queria só colocar uns 5 centavos aí, que é o seguinte, né? Cogumelo, maconha tem plantação, né? Você tem que levar a semente e plantar, teoricamente. Cogumelo nasce espontaneamente. Não é algo que você tem controle, né? Então tem uma diferença aí, talvez. Eu acho que acertou, foi direto no ponto. Acho que é isso mesmo. E em relação a esses estudos, eles estão rolando inclusive como substituto à Ritalina, né? Essas drogas de concentração mesmo. Isso mesmo. É exatamente essa é a droga que eles estão substituindo. Inclusive, tem estudos para alguns tipos de depressão, tá? Não são todos. E não sai usando aí, não, achando que vai curar a depressão, que não é isso a ideia. Alguns tipos de depressão ele consegue, principalmente as depressões que são menos
relacionadas a hormônios e mais relacionadas a traumas mentais, que você faz uma macrodosagem, mas assim, uma coisa absurda, que ele dá ele faz uma desconexão do lóbulo frontal com os outros lóbulos do cérebro, e você consegue dar vou falar uma palavra bem tosca aqui, tá? Mas você consegue dar um reset ali em certas sensações do cérebro, né? Então, achei bem interessante esse estudo. Claro, eu nunca vou fazer, é de 10 miligramas ou mais, é uma coisa assim que deve ser muito louco. Mas eu achei legal, né? Que as pessoas realmente estão tentando ali achar soluções que estejam mais ligadas à natureza ali, né? Ao natural, do que a busca eterna pelo antidepressivo ali, né? Achei bacana. Mas eu acho que, voltando para a maconha rapidinho, a maconha é uma planta também, né? Ela nasce em locais específicos, tudo bem, então, mas eu, por exemplo, eu plantar um vasinho em casa é uma planta. Tô brincando, tá? É só brincadeira aí para descontrair um pouco. Tô ligando pra Polícia Federal aqui, Não, peraí. não, não, cara, já queimei aqui, já não tem mais, já joguei fora. Não, mas eu nem tenho isso não, gente, eu já passei dessa fase aí. Mas a gente já começou a entrar num ponto um pouco mais profundo aqui da nossa conversa. A gente pulou algumas coisas que a gente poderia conversar, mas eu acho interessante que a gente esteja tentando discutir aí num âmbito um pouco menos no entretenimento e mais na questão da saúde mesmo, né? Da saúde mental, tal. O uso dessas substâncias na saúde mental. Qual a opinião de vocês em relação a isso? Eu gostaria de saber a opinião umbigal mesmo, do umbigo de vocês. Com relação à saúde O uso de mental, substâncias como canabidiol, o psilocibina, outras coisas que ajudam na saúde mental. ai, cara, eu não sou uma pessoa indicada para falar sobre isso. Fala aí, Walker. Por que não, FX? Você é uma pessoa e pode sim. Mas para mim também não é fácil falar sobre isso, porque eu tenho muita opinião alheia, li muitos artigos sobre. Mas assim, uma coisa que eu ouvi em algum lugar e me pegou foi que hoje em dia, se tu tem uma dor de cabeça, tu tem um remédio para tratar, né? Se tu tem um tornozelo que torceu, tu passa ali um negocinho, tu tem. Mas, cara, se tu tá triste sem motivo, é muito mais complicado de você tratar. Se você tá com ansiedade, tendo ataque de pânico, é muito mais complicado. E por que é tão complicado? Não existe aí um viés da ciência que foi para um lado e esqueceu o outro. Então, essas pesquisas são necessárias, cara. Sim, mas ao mesmo tempo eu acho bem engraçado que esse viés da ciência aí, né, essa busca farmacêutica por soluções sei lá, de sofrimentos que a gente não tem ali uma coisa tão objetiva, ela foi para um lado mais químico ali e menos natural, né? Tentou-se primeiro substâncias, tudo é natural, porque tudo vem da natureza, tal, pode se discutir isso, mas eu estou falando mais uma questão farmacêutica mesmo. A indústria farmacêutica nos Estados Unidos, ela ganha milhões, né, tipo bilhões, e sai dos números que a gente tem acesso e conhecimento, com antidepressivos, né? Criou-se a necessidade de antidepressivos tanto para pessoas depressivas, né, que têm a necessidade de uso, quanto para pessoas que estão apenas passando por um momento de tristeza, né? Tanto que se confunde muito em alguns momentos assim, né, as duas coisas. Eu não vou entrar no mérito dessa questão porque não cabe a mim discutir, não sou psicólogo, mas eu entendo que a indústria farmacêutica tem um lucro muito grande em cima disso, né? Ela tem uma lucratividade muito grande. Por que ela foi atrás, né, de produtos tão exóticos assim, indo, sei lá, para outras substâncias e não foi atrás de produtos menos exóticos assim, que são de fácil acesso, né? Ô, Saulo, teve um pouco da questão. Vamos lá, vai. Tem duas questões aí, na verdade. Uma delas é que, justamente, quem começou a pesquisa disso aí, o Timothy Leary foi considerado inimigo número um da América, né? Teve uma associação ideológica aí envolvida. E a outra questão que também, infelizmente, não tenho como não trazer esse tópico, é que
Enfim, a gente procura soluções de saúde, em relação à saúde mental, que são causadas, às vezes, os malefícios da saúde mental pela questão social, né? Então, você pega drogas desse tipo, por exemplo, que já tem uma associação ideológica com um viés que é um pouco antissistema, digamos, né? Então você já tem uma fórmula pronta aí para banir isso aí. Sim, faz todo sentido isso. E eu só trouxe a questão aqui para a gente ter, né, alimento para o pensamento aí, para a gente, sei lá, tentar ver quais são as possibilidades e aonde, né, as coisas ficam mais travadas ali. O Walker quer dar uma opinião sobre isso? Palavrinha? Não, não. Você está conduzindo maravilhosamente. Acho interessante deixar claro que essa é a nossa primeira conversa sobre eventos que a gente combinou desde junho, né? Que a gente começou a trabalhar isso em julho, passou agosto, setembro, passou agora no final de outubro que a gente pela primeira vez senta para conversar sobre isso. Eu acho que você está conduzindo muito bem. E sempre lembrando, né, que isso aqui são experiências é, pessoais e que ninguém aqui tem um diploma para poder dizer que uma coisa que isso se vende, se compra, está certo, está errado. Estamos só falando coisas que aconteceram com a gente, né? Uma coisinha a mais sobre a questão de remédios, né? Um dos motivos também que estão usando, começando a estudar o cubensis e, enfim, é por causa dos efeitos colaterais serem menores, aparentemente, que os efeitos colaterais de outras drogas, né? E o Felipe subiu, ele tava falando umas coisas para mim e eu acho que ele quer falar também, viu? Ô Felipe, por favor, cara. Eu não, vou me expor aqui. A única coisa que eu não tomei na minha vida foi chá de fita. Eu não tomei chá de fita porque eu sabia que tinha chumbo. Então, tô de boa, vou só escutar vocês. É isso aí, cara. A adolescência ficou lá na adolescência, cara. Agora a gente é adulto, a gente faz experiência, a gente não faz mais uso de drogas, é diferente. A gente está fazendo experimentações psicológicas. Mas eu acho legal que o PX trouxe isso também da disso tudo que ele acabou de falar, desculpa, gente. E eu queria saber agora, a partir dessas informações que nós todos tivemos aqui, né? Não que vai acabar agora, mas eu queria saber a opinião de vocês. Qual é a recomendação que vocês fariam do uso da microdose mesmo, de psilocibina, né, para pessoas? O que vocês falariam? Não para convencer, né? Alguma pessoa chega para você e fala assim, eu estou me sentindo meio assim, meio assado, ouvi falar disso. Como você falaria para a pessoa, né? Sei lá, eu acho que microdose é um negócio meio bizarro, né? Eu não entendo de microdose. Nunca experimentei microdose. Eu tenho um amigo que, na verdade, faz contrabando de Amsterdã. Ele traz a cartela inteira e aí ele vende e paga as viagens dele, né? Então, em microdose eu nunca ouvi falar e nunca tomei. É importante essa pergunta do Saulo, porque eu, por exemplo, eu até faria o a aplicação, sei lá como é que chama, mas eu já fiz outras coisas também, não tanto quanto o Felipe, mas eu já fiz algumas coisas. E, na verdade, eu queria saber como orientar uma pessoa, porque, por exemplo, a minha mulher, ela é desenvolvedora, né? Ela é programadora, e ela tem problemas de ansiedade muito grandes, assim, muito grandes. E aí, eu acho que seria uma via para ela. A gente estava pensando no CBD para ela, mas depois que o PX falou das microdoses, eu fiquei interessado, né? Ia até perguntar, mas esqueci como é que faz como que é a metodologia, enfim, onde é que consegue, essas coisas, né? Então, respondam aí, PX, Álvaro.
Alker, acho que é. E para eu entender como é que funciona, né? Para eu dizer para ela, olha, vamos testar isso aqui para ansiedade, para ver o que, que acontece. Então expliquem aí como é que vocês fizeram, como é que pode ser dito para a pessoa que vai experimentar, enfim. Eu acho que o Walker é a pessoa mais indicada para falar da metodologia, né? A gente já falou um pouco, mas basicamente nesses sites onde você encontra, eles também comentam sobre metodologia, mas não tem segredo, você só precisa ter a disciplina de mantê-la, né? Digamos, se você compra microdoses de 0,2 gramas, por exemplo, você pode tomar uma ou duas um dia, daí pula 2 dias e toma de novo. Você pode, o que eu fiz, né? O piloto que eu fiz, basicamente foi isso. Eu comprei microdoses de 0,4, acho que foi, 0,4 gramas. Isso, alguém acostumado com macrodoses, realmente não é nada, né? Mas, assim, esse é o propósito. Então, chegou em casa aqui um pacote tal com 15, 15 cápsulas 0,4. Aí, eu tomei, eu fiz um planner ali bonitinho, né? Eu marquei na segunda, dia sim, dia não, um dia sim, 2 dias não, e segui com isso. Só que daí na metade do mês eu sabia que uma, apenas 0,4, não, desculpa, 0,2 era pouco, então do meio pro mês para frente eu comecei a usar duas microdoses. Saulo já falou lá que ele sentiu uma diferença quando passou para 2 microdoses, né? Ele sentiu já que já era mais alucinógeno, e de fato, isso aí vai ao gosto do freguês, né? Se a pessoa acha que apenas uma microdose tá bom, ou se ela dupla é melhor. É uma coisa assim, é um assunto muito sensível, porque, né, cada pessoa tem uma tolerância, né? Eu mesmo, acho que eu tô mais pro time do Felipe, que tava aí conversando com nós, que já tive muitas experiências com macrodose, sabe? Aí eu parei com tudo há muitos anos e agora nesse retorno, nessa renascença da psicodelia, voltei só com as microdoses, justamente porque, né, não me interessa, assim, ficar totalmente fora da casinha. Já em relação a adquirir, né, já uma coisa leva a outra, você pode digitar no Google, mas também a gente pode te mandar um link aí privado, não sei como é que se prefere, mas basicamente se digitar microdoses, cogumelo, no Google, ele vai te mostrar alguns sites. Existem 2 sites que eu atesto por ter sido cliente e por conhecer os caras, assim, por conversar com eles. Um deles é o Psiloshop e outro é o Psilocu. Esse Psilocu é do Fábio, ele é de Brasília, é mais perto de onde eu moro. Já o Psiloshop é de São Paulo, mais perto de onde os rapazes moram. Que foi de onde eu comprei, inclusive. Eu comprei desse também. E o preço, gente? Qual é? Olha, William, eu paguei R$ 72 com frete para 12 cápsulas de 250 miligramas, tá? Se você compra mais, é mais barato, tá? E assim, William, uma coisa que a gente não comentou, mas é que tem uma média de duração de efeito de 6 horas, né? E começa e até umas questões assim que a gente não comentou também. Por exemplo, se você não come antes, o efeito efeito é um pouco mais potente, sabe? Eu, por exemplo, que tomei 2 microdoses hoje, eu fiz questão de comer bem, porque eu sabia que não seria tão leve o efeito daí se eu não comesse antes. Enfim. Mas dura 6 horas, então esse efeito de concentração, hiperfoco, vai durar o período da duração apenas. Da ansiedade dura um pouco mais, né? O engraçado é que a minha mulher, ela usa maconha, né? Só que maconha do Brasil, né? Então, não é uma coisa, nossa, que bom que é, mas é. E ela fica, diz que ajuda na ansiedade, só que o problema é que ela fala pra mim que a maconha deixa ela devagar demais, que é uma coisa que a gente sabe que maconha do Brasil só tem a híbrida, eu acho, não sei. E ela usa no vaporizador. Ela bolava baseado antes, mas agora hoje em dia ela usa só naquele vaporizadorzinho, sabe? Não sei se vocês estão ligados que é
Você mete um pouquinho de erva ali, ele esquenta e vaporiza a erva. É bem bacana para ela. Mas é uma coisa que não, a longo prazo não dá muito, né? Não dá muito benefício assim para ela. Então, acho que eu vou falar com ela para tentar isso, até porque não é um negócio muito caro. Não é muito mais caro que os antidepressivos que ela usa, os ansiolíticos que ela usa. Então, vou tentar. É só uma palavrinha, eu fiz uma pesquisa, eu tomava um ansiolítico, né? Antes de começar a fazer o uso do cogumelo. E, é, assim, eu li que alguns momentos, não que tenha algum problema, você pode fazer o uso, não vai te causar nenhum efeito, mas algumas substâncias de ansiolíticos, principalmente, elas cortam o efeito da psilocibina, né? Então tem que ver certinho, dá uma pesquisada tal, e pergunta nos fóruns, que o pessoal é super gente boa, né? É, se alguém tem alguma experiência, alguém tem alguma informação, etc. Então, assim, não que vai te fazer mal, mas aí vai cortar o efeito do ansiolítico e o ansiolítico vai cortar o efeito da psilocibina e nada vai acontecer, talvez a ansiedade chegue um pouco mais forte. O que eu fiz? Eu cortei meus ansiolíticos, fiquei um período de 2 semanas, né, que é o período de detox de alguns deles ou não, daí depende de como é que vai ser, mas também isso depende da condição médica de cada um, tá? Eu estou falando da minha experiência pessoal, consultar o psiquiatra, se for o caso, ou algum amigo farmacêutico ou alguém que tenha mais entendimento disso, tá? Mas no meu caso eu parei durante 14 dias, né, 2 semanas, antes de começar a fazer o uso da psilocibina. A psilocibina substituiu alegremente o meu ansiolítico. Tá? Então, no período dos 2 meses ali que eu fiquei tomando, substituiu tranquilamente. Né? Eu não senti falta do meu ansiolítico e não tive crise de ansiedade também ali no processo. Tá? Agora, após isso, depois de 2 meses que eu tive que parar um mês, esse mês que eu parei, eu também não sentia ansiedade, só que eu sentia ela que ela estava voltando. Eu sentia que alguma coisa estava acontecendo, que estava me deixando um pouco mais acelerado, um pouco mais ali num processo um pouco mais de ansiedade. Tá? Então, tem que ver também quanto tempo ela está disposta a tomar, se ela está disposta a experimentar e tudo isso. Tá? O que o Preciso falou de comer ou não comer antes, realmente, eu também senti isso. É uma experiência que aconteceu comigo várias vezes, inclusive testando. Eu testava, um dia não comia, um dia eu comia, outro dia eu comia pouco, um dia eu comia muito. Então eu fiz vários testes e eu senti diferença realmente, esse processo todo. E eu aconselho, se for fazer o uso, realmente fica mais barato que os ansiolíticos, isso também fiz essa conta, tá? Para ver se vale a pena. E se for fazer o uso, eu aconselho no primeiro dia, principalmente, no momento mais tranquilo, um momento onde não vai ter com certeza não se terá algum tipo de confronto, né, imediato, por exemplo, no trabalho, ou, sei lá, sair na rua com pessoas, encontrar pessoas, tal, que vão ali desencadear um gatilho de ansiedade. Tá? Então, aconselho um dia mais tranquilo, tá? Um dia mais em paz, claro, com supervisão no caso dela, sua, né? Tá ali perto dela para saber os efeitos, saber até onde vai ou não vai. E que ela também, ela tente fazer um diário, nem que seja um diário mental, do que ela está sentindo e como ela está sentindo, né? Isso é, inclusive, é um conselho psicológico, né? Para você tratar a ansiedade, depressão e tal, mas eu aconselho ali porque, para mim, o momento exato que começava a fazer efeito era o momento que eu tentava conciliar com coisas mais agradáveis, como música, jogo, um livro, alguma coisa que me dava prazer, para que naquele momento, assim, eu não sei se é fato ou não, mas para mim eu sentia que ia ser um desperdício muito grande do meu momento ali com meu psicodélico, se eu tivesse aquele momento com algo ruim. Tá? Então tentava ali sempre, opa, tá dando um barato, se eu estivesse trabalhando, eu parava um pouco,
desligava ali e tal, botava uma música, ficava ali só na música algum tempinho até vir aquela sensação e daí, ok, estava ali bem, voltava a trabalhar. Então eu aconselho fazer esse experimento antes, um momento tranquilo, para que possa entender o que está acontecendo, né, com a gente. Tá? São esses meus 5 centavos aí que eu consigo depositar. Gente, vou fazer um refresh aqui rapidinho. A gente está falando do uso de microdosagens de psilocibina, principalmente, que eu, PX Walker, fizemos. Alguns de nós fizemos, continuamos usando, alguns de nós pararam. Tal, e quais são os efeitos que isso teve na gente, quais foram os benefícios, né, como isso ajudou, ou onde isso prejudicou, né, cada um de nós aqui. Estava falando agora há pouco com o William sobre os conselhos que eu dou, né, para quem for começar ou for tentar experimentar, tá? Nós estamos agora disponibilizando, quem tiver pergunta, quem quiser falar alguma coisa, pode levantar a mão aí que a gente chama aqui para, né, dar sua opinião, fazer alguma pergunta. O chat também está aberto para isso, tá? E vou retomar aqui na nossa listinha de discussão, né? Os próximos comentários que acho que são importantes a gente fazer aqui, para que fique registrados e tal. Vamos lá, o que vocês acham que quais vocês acham que podem ser os efeitos de uso a longo prazo? Né? A gente fez uso de 1 mês, 2 meses, estamos aqui, vai no máximo a 6 meses. O Walker parou um pouco antes, ele inclusive, se quiser dar a opinião dele, qual foi a sensação, se ele teve alguma sensação de abstinência, que isso é importante a gente deixar registrado. Né? Mas quais vocês acham que são os benefícios a longuíssimo prazo? Vamos dizer, uma pessoa que faça uso disso 2, 3 anos. Vocês acham que o efeito diminui, o efeito se mantém, tem que aumentar a dosagem, não tem? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Posso só colocar um parêntese antes, viu, Saulo? Claro, à vontade, por favor. Não, é o seguinte, que se alguém quiser falar alguma coisa também sobre psiconáutica, tá totalmente dentro do tema, né? Mesmo que não seja por cogumelo, possa ser por meditação, por outras drogas, fique à vontade também, né? Para subir ou para falar no chat, enfim. Mas sobre isso que você perguntou, Saulo, eu não tenho a menor ideia do efeito a longo prazo. Não acho que tem estudo suficiente também. E também não tomei o suficiente para sentir uma diferença na vida, sabe? Eu fiz só uma compra, né? Então, eu não sei se eu arriscaria tomar a um longo prazo mesmo, justamente por falta de informação. Eu tô aqui, eu tô nos meus meses aí, eu só parei no momento da cirurgia, né, que eu tive que me foi pedido que eu parasse, porque eu não sabia quais os efeitos da substância na anestesia, então eu parei aí por uns 2 meses, mas agora eu já estou voltando e vamos ver quanto tempo eu consigo. Eu senti pessoalmente que os efeitos estão um pouco menos fortes, né? Até porque eu estava fazendo uso de ponto 400 e agora eu voltei para ponto 200, né? Então eu senti que os efeitos estão um pouco menos perceptíveis, um pouco menos fortes, né? Então essa é a única experiência que eu tive até o momento. Fizeram perguntas aqui, sono, quais as indicações? Quais são indicações para quem tem muito sono ou se atrapalha o sono? Vamos lá. O PX teve uma experiência que ele vai contar sobre sono, né, uso de microdosagem. Eu tive uma experiência diferente, eu não tinha sono. Na verdade, eu tinha não sono, eu conseguia dormir normal, tal, se eu quisesse, não era esse o problema, mas eu não tinha aquele sono arrastado durante o dia. Parecia que minhas noites eram muito bem dormidas, né? E eu acordava super disposto para seguir, né? Para continuar o dia fazendo as minhas coisas, mesmo nos dias que eu não tomava. Tá? Essa foi a minha experiência. O PX pode falar um pouco da dele. Já falou, mas se quiser falar de novo. Então, é o seguinte,
a minha experiência quando eu tomo, nem sempre, né? Se eu estiver bem descansado e tal, não tenho sono. Mas como normalmente eu estou muito cansado, eu sou uma pessoa que dorme pouco normalmente, então eu sim, tenho sono sim com microdose. Na primeira, algumas vezes, na verdade, umas 3 vezes eu dormi quando eu tomei a microdose, né? E foi interessante que o meu sonho foi muito vívido. Quem estava aqui antes ouviu eu falando que quando eu fecho os olhos com microdose eu tenho uma sensação de formação de imagens. É muito sutil, é só quando o olho está fechado, assim, quando eu estou realmente concentrado em mim mesmo, né? Eu tenho formação de imagens em formatos geométricos, não sei explicar porquê, é somente um efeito mesmo, mas eu tenho esse efeito não somente quando acontece isso, quando tem uma ressaca absurda também eu sinto isso acontecendo. Eu não sei explicar o porquê, sempre foi assim comigo. Enfim. Mas eu tenho um sono bem gostoso quando eu tomo microdose, viu? Bem gostoso mesmo. É bem rejuvenescedor, eu diria. Walker, gostaria de a sua opinião? Claro. Bom, primeiramente assim, é igual eu vejo os de microdose para dormir, como forma de meditação. Por exemplo, se você começa a meditar, né, aquela coisa de observar a respiração e tal, manter a concentração, é normal você dormir também, né? Principalmente se você estiver aprendendo, existe a possibilidade de você dormir, justamente por causa do relaxamento maior. Porém, não é o ideal, sabe? Na meditação, você não deveria dormir, né? Você deveria se manter extremamente relaxado, mas atento o suficiente para poder tirar dali algum conhecimento novo sobre si mesmo. Isso valeria, no meu modo de ver, só, claro, sempre no meu umbigo, isso valeria para microdose. Se você usa microdose, o ideal é que você relaxe, que você se torne mais introspectivo, mas não que você durma, né? Até porque você vai estar desperdiçando o efeito. Não sei. Pensando aqui, não sei. Na verdade, é um dos motivos porque dizem assim, o interessante é tomar no começo do seu dia para ele ser produtivo ao longo do dia e de noite descansar, dormir o sono descansado. O que faz sentido porque se você for, né, um desses caras que se importa com produtividade e tal. Mas também se você quiser, depois de ter um dia produtivo e estressante, no final do dia você quiser relaxar ouvindo música com microdose, eu acho que é perfeitamente aceitável. E se tu dormir durante isso, melhor ainda, né? Afinal, acho que se o objetivo é dormir, existem várias estratégias para chegar nesse objetivo, né? Um deles é cortar telas, outro é, é você se estressar menos, ter menos ansiedade. E eu acho que nesse objetivo a microdose só colabora, saca? Comigo, eu só sempre tomei mesmo microdoses de manhã cedo, justamente para poder, quando chega lá pelas 8 da noite, eu já estou bem tranquilo, já é uma coisa do passado, assim, já passou os efeitos. Gostaria de adicionar mais uma coisa que você falou, agora eu lembrei. Eu né, para quem faz exercício, quem pratica algum tipo de esporte que seja tal, né, aí não é essencial, mas comigo acontecia muito isso, de tomava de manhã tal, ia treinar e eu, nossa, e para mim isso potencializava vezes vários assim, né, o efeito. Isso me ajudava muito também. Foi uma coisa interessante, mas isso é específico, né, de quem gosta desse tipo de atividade. Né. A Mari fez outra pergunta aqui, né, que os efeitos duram quanto tempo e se depende da dose. O álcool, o PX falou para gente que eles têm uma duração de 6 horas, né? A partir do momento que você toma até começar a fazer efeito, umas 6 horas. Né? Eu não sei se tem dependência da dose. Quando eu tomo uma dose dupla comigo, acontece que eu tenho um efeito muito mais potente, mas não mais longo. Né? Não sei se é assim com eles também. Eu vou passar a palavra para eles.
eu posso confirmar, é exatamente isso. Se você tomar uma dose maior, o efeito vem com mais força. 30 minutos depois, 20 minutos depois que você tomou, se você sente já as ondas de calor, alguma coisa acontecendo, aí eu acho que em 2 horas você já tem o pico, né? Entre 2 e 3 horas tem um pico desses efeitos. Em 6 horas, no máximo, já é coisa do passado, assim. Você não sente nada. Uma coisa importante dizer também é que você não sente nada. Quando acaba, também não acaba te deixando mal, não acaba. Se vai e vai suavemente, assim. Não tem nada demais. Eu. E o Walker, eu lembro que essa informação de 6 horas acho que foi você que me disse, é mais ou menos isso mesmo, né? Pela minha experiência, é uma coisa assim, entre 5 e 6 horas, não mais que isso. Isso para cogumelo, né, psilocibina, né? Existem outros psicodélicos que te causam efeitos muito mais longos ou mais curtos, né? Se não me engano, a manita muscaria te deixa chapado por 12 horas, eu acho. 8 horas. A ayahuasca a menos, talvez, 4, 5 horas. E eu não senti nenhum efeito colateral, assim, mesmo no primeiro momento de uso, não tive enjoo, eu não tive fraqueza, não tive nenhum efeito colateral, né, que a ayahuasca normalmente acontece com a gente, assim, quando toma, causam alguns, ali nos primeiras dosagens, ali você tem alguns efeitos colaterais, né. Então, para mim foi bem bacana, assim, eu não tive em nenhum momento as famosas bad trips, não tive mesmo nos piores dias, com a microdosagem, né, tomada e tal, eu não tive, só não era tão agradável, só não me era, né, tão gostoso assim quanto os dias que eu estava mais tranquilo, mas bad trip mesmo, de querer parar, de querer sair, né, de querer que isso acabe logo, não aconteceu comigo em nenhum momento. E eu não senti abstinência, como o Walker falou também, eu também estou falando aqui da minha parte. É, o- Foi uma viagem tranquila, assim, foi uma decolagem, né, um passeio bem gostoso ali no céu e depois uma aterrissagem super tranquila, assim, no final do dia e ok, assim, né, pronto para o dia seguinte, sem nenhum problema mais. Eu só tive aquela experiência extremamente ruim do dente, né? Maldita costela com osso cortado mecanicamente. Daí eu não tive experiências como assim, mas realmente acho que é válido avisar, né? Também, com dores muito grandes, assim. Não tomem microdosagem com muita dor. Não é uma boa experiência, galera. E uma coisa que. Não, desculpa, Walker, pode falar. Não, não, pode acabar. Não, eu ia fazer um comentário que é a parte disso, tá? Eu tenho um amigo também que toma microdosagem, só que ele trabalha com. Enfim, é um cara aqui do Clubhouse que também conversa sobre esses temas, né? Só que conversa informalmente e ele fala que a questão do cogumelo seco ele é muito menos potente, né, do que o cogumelo in natura. Não sei se você já leu sobre isso, Walker. É, eu não só li como eu posso testar, porque aí nos meus 26 anos eu tive a oportunidade de colher cogumelo no pasto com a molecada. E eu fiquei muito chapado. Não sei se também foi quantidade ou não, mas quando você pega ele ali na hora, né? Ele fresco, ele é muito mais forte, sim. E ele seco, realmente, é uma fração do que do que ele seria. Mas, por outro lado, também, né? Não tem como você transportar ele de outra maneira, tem que ser seco, então. Ah, por isso o interesse de plantar, agora eu entendo, agora faz mais sentido para mim. Brincadeiras à parte. Não, não, eu prezo pelo como é que é o nome do Rodrigo, aquele cara que faz tudo lá,
O Hilbert Geralmente, é. eu prezo pela Rodrigo Hilbertização, assim, das coisas. Tipo, se eu puder fazer a coisa eu mesmo, é muito mais legal. O problema é que toma muito tempo, né? Tem que ter uma dedicação, né? Que talvez assim, numa vida capitalista assim, a gente não consiga direito, né? Por enquanto. Então é isso. Eu acho que nós passamos por todos os tópicos que a gente gostaria de conversar. Vou abrir novamente, né? Quem tiver perguntas, fique à vontade. Solte aí no chat, se quiser subir para comentar alguma coisa, para falar alguma experiência pessoal, né? Com ou não, do cogumelo ou não, de outros itens, tá? E eu passo as palavras finais aí para o PX e para o Alco, se eles quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade. Não, acho que é isso mesmo. Se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade, mas acho que eu disse tudo que tinha para dizer sobre o assunto no momento. Eu espero que seja o primeiro de muitos encontros, na real, porque eu tava esperando por essa conversa já faz tempo, né? E a gente só troca mensagens e, enfim, é um assunto que dá muito pano para manga. Eu acho que a gente pode explorar mais isso, assim. Eu acho que faz parte de um contexto maior também, né? Não sei se vocês chegaram a assistir aquelas. Acho que a gente pode encerrar aí com algumas recomendações, né? Eu recomendo demais no Netflix o Como Mudar Sua Mente, que é um documentário baseado no livro do Michael Pollan. Esse livro foi um dos mais vendidos, 2016, mais vendidos não, foi um dos mais indicados, né? É, no, ah, entrou para as listas aí de não ficção e tal. E ele fala sobre essa renascença da pesquisa com psicodélicos. Eu acho que se a gente for ver, tem muita coisa para se conversar, para se falar. Eu acho que a gente está no olho do furacão. Pode ser que pode ser que amanhã tudo mude, sabe? Se você vê aí a liberação de pesquisa que está rolando nos Estados Unidos, em outros países também, o Brasil, não, ninguém sabe o que vai ser, né? Ninguém sabe o dia de amanhã no Brasil, mas quem sabe essa pesquisa comece aqui. Tem um outro livro chamado Psiconautas, sobre a ciência brasileira desse tema. É um livro maravilhoso, escrito por um jornalista muito conceituado, Rezende, eu acho que é o nome dele. E ele de fato, ele não só conta da pesquisa dele sobre a pesquisa brasileira com psicodélicos e tal, como ele também ele conta da experiência própria. Ele experimentou em algumas oportunidades também. Eu recomendo demais, assim, eu acho que é um assunto que não se esgota tão fácil, mas de qualquer maneira, eu acho que a oportunidade que a gente teve aqui também foi única, né? Poder conversar com amigos que de fato é, participaram da experiência. Então, é isso. Valeu. Não, eu tenho mais uma coisa que eu queria comentar, sim. Tipo, que a microdosagem, né, e a psiconáutica não se resume à microdosagem, né? E, de certa forma, a gente pode cair em vários outros temas a partir daí, né? Como, por exemplo, até transhumanismo e tudo mais, pela questão se você vê pelo viés de que isso é uma espécie de aprimoramento, né? Através de uma via externa. E a outra questão também que eu queria falar é que você falou indicou um seriado da Netflix, eu queria indicar pelo outro viés, né? Na verdade, aquele Nine Perfect Strangers com a Nicole Kidman, que tem essa temática também de microdosagem até extrapolação, né? É bem interessante esse seriado, mas é o outro lado. Sim, eu assisti também, muito bom, muito bom. Desculpa, Alco. Ah, eu ia falar, tá na minha lista e eu acho que o outro lado é importante lembrar mesmo. Tem essa cultura do seja feliz ou morra tentando, né? Então acho que é muito interessante mesmo falar sobre isso. A gente pode marcar um próximo encontro, então, né? Quem está aí já fica convidado para um próximo encontro que a gente pode falar mais especificamente, sair um pouco do nosso empirismo, nossa experiência, né, com as microdosagens e entrar mais na questão social, psiconáutica da coisa toda, né? Eu acho que seria um tema muito interessante,
né? E inclusive abriria espaço para outras pessoas também falarem e tal, né? Porque sai um pouco da experiência pessoal e entra um pouco na questão, sei lá, vamos dizer, social toda da coisa, né? Psicossocial da coisa. E mística também, né, Saulo? Eu queria falar sobre isso, inclusive, eu fiquei me segurando, assim, eu vou deixar essa pergunta aqui para a nossa próxima conversa, eu acho que é bem interessante. Vocês tentaram alguma experiência mística durante o uso, né, dos psicodélicos, né, ou não, né? Quais foram os efeitos disso, né? Acho que seria legal para um próximo encontro, aí fica aí o mistério, o cliffhanger aí, né, para a próxima temporada, gente. Agradeço a todo mundo que esteve aqui com a gente, tá? Eu vou meio que encerrar, mas se vocês quiserem continuar conversando, acho que podem todos ficar à vontade. É que realmente eu preciso sair agora, depois de 1h30 de conversa. Eu acho que foi uma conversa muito proveitosa, achei muito legal a participação de bastante gente, né? Então, um sucesso aí. Obrigado, gente. Valeu, Saulo. Valeu, Walker. Valeu, galera. Valeu. Até a próxima, gente. Abraço.